orando a palavra. Senhor, neste dia, venho diante do Senhor para orar, clamar por teu socorro e por tua ajuda, para que eu consiga viver neste dia conforme os teus desejos. Pai, preciso do Senhor me conduzindo na minha mente e no meu coração. Quero pensar como o Senhor pensa, agir como o Senhor deseja, mas sei que por mim mesmo é muito difícil. Meus desejos, minhas vontades, em sua maioria, são contrárias aos teus mandamentos e por isso preciso da tua ajuda e proteção e que o Senhor guie minha mente. Senhor, tenho aprendido muito nas orações do livro de Efésios e pela fé sabemos que temos algo de valor imensurável, que é a vitória que Cristo nos deu naquela cruz, no Calvário. Ali foi derramado o seu sangue. E por isso essa vitória está disponível a todo ser humano que crer, pois aquele sangue nos purifica de todo o pecado. A liberdade em Cristo está em nossas mãos, mas cada ser humano precisa conquistá-la com a nossa obediência. É de graça, mas não é para todos. Senhor, o maior presente de Deus é a sua graça sobre nossa vida, e é de graça, mas poucos conseguem abraçar essa grande bênção, porque viver de qualquer jeito, entristecendo o Espírito Santo, torna impossível tomar posse dessa bênção. Pai, e o pior do que perder a oportunidade de andar de mãos dadas com Cristo é viver de qualquer maneira, conforme o próprio querer, atraindo assim dor e angústias para a vida. Viver assim nos faz entristecer a Deus e Ele se afasta de nós, nos deixando vulneráveis, sozinhos, desorientados e rodeados por espíritos malignos. Eles, nesse momento, tomam conta da mente e dos desejos de todos que escolhem viver no engano da mentira, pois a vida de desobediência a Deus é a maior mentira que alguém pode viver. A pessoa é enganada por ela mesma, pois o mundo a cega, deixando-a confundida, mas ela acredita que está tudo bem. Deus eterno, cada um é responsável pela sua própria vida. Cada pessoa pode crer ou não crer na tua palavra. Deus, o pior momento na vida de uma pessoa é que quando ela não crê em Deus e nem em suas promessas, isso leva a pessoa a não obedecer a Deus. E isto é motivo que leva a pessoa a se afastar de Deus. Na verdade, Senhor, quando a pessoa não acredita no que a Bíblia diz, é como se ela estivesse empurrando Deus para o lado, dizendo que não precisa dele. Ela não percebe o impacto, mas a ausência de Deus se torna tão real que sua vida passa a se resumir em sofrimento e angústia. Pai, em Efésios capítulo 2, versículo 19, está escrito: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, Deus eterno. Por isso, tenho para mim mesmo que não posso deixar me enganar por mim mesmo quando vivo no erro, pois o Senhor deixa claro que se eu não crer na morte de Cristo naquela cruz e não dar valor a isso, obedecendo a tua palavra, conforme este versículo, o Senhor se afasta de mim, e o resultado disso é somente sofrimento. Deus eterno, jamais quero isso para mim. Preciso é fazer parte da unidade espiritual de Deus, como membros da mesma cidade, ligados ao Senhor, e o Senhor em nós. Senhor, te obedecer vale ouro, pois o Senhor me diz que se Cristo for realmente o meu Deus e eu o respeitar com temor, eu me torno membro da tua casa e teu filho. João capítulo 1, versículo 2 nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ó Pai, parece repetitivo minha oração e minhas palavras, mas sei que o maior valor que o Senhor vê em mim é o meu desejo profundo de te obedecer. Mesmo que às vezes eu falhe, mas no meu íntimo, o meu objetivo de vida tem que ser o de ser fiel a Deus. Ó Deus, coloque o teu temor em mim, me ajude a te obedecer da melhor maneira possível.
Pois se eu viver para lhe obedecer em tudo, a tua palavra diz que serei visto por Deus como filho amado, e isso tem que ser a maior razão para meu viver. Senhor, se eu morrer lutando para ser um exemplo de filho, a tua misericórdia me alcançará e serei coberto de bênçãos. Pai, me ajude a viver conforme o teu querer, que eu consiga cada vez mais ter fé na tua palavra, lembrando sempre do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Que com tua ajuda eu viva no teu agrado e que o sangue de Cristo me cubra e me livre de todo o mal, principalmente de mim mesmo, pois minha natureza humana é enganosa. Quero que ela esteja sujeita aos teus mandamentos, em nome de Jesus Cristo. Deus, preciso da tua ajuda para conseguir viver conforme a tua vontade. Deus eterno, Efésios 2, versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, a pedra angular. Senhor, o mundo é uma ilusão. Viver sem Cristo operando realmente na nossa vida é a maior ilusão que existe, pois quem vive assim, sua vida é firmada na areia, é como a palavra diz em Mateus 7, quando fala dos 2 alicerces. Diz a palavra: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Preciso agir com sabedoria e discernimento em tudo, para viver conforme a tua vontade, Senhor. Deus eterno, diante desta palavra maravilhosa, eu vejo o quanto é importante viver de acordo com a tua vontade, Senhor. Preciso agir com sabedoria e discernimento em tudo que eu fizer. Sei que preciso ser prudente, seguindo todos os princípios do Senhor corretamente conforme me ensina, pois isto formará em mim uma fé genuína, me levando cada dia mais a ser fiel. Ó Pai, que eu consiga agir em tudo na minha vida, firmado nos ensinos do Senhor, me levando a construir minha vida em decisões sólidas, com base firme na tua verdade, e isso me protegerá de todo mal. Pai, a areia, se for usada na base de uma construção, vindo a chuva, a água fará ruir a construção, pois ela é uma base instável, e nas decisões da vida, todas as atitudes tomadas precisam ser da vontade de Deus, pois estas são bases como a rocha. Mas se for o contrário, ninguém terá paz, pois o preço por negligenciar a verdade de Deus é um preço amargo e caro, em que a pessoa somente sofre. Mas todos temos o direito de escolha, temos o livre-arbítrio, mas eu estou orando ao Senhor, exatamente porque clamo por tua força, por teu poder, para ir primeiramente contra o meu eu, contra tudo e todas as decisões que estiverem no meu coração que não forem do teu agrado. Peço que o Senhor interfira e não deixe acontecer, pois eu não quero sofrer. Pelo contrário, que eu viva o que está escrito em Efésios 2:20, que diz que o fundamento, a base forte e firme, a pedra angular, é viver segundo os ensinos de Jesus Cristo. Isso que eu quero para mim, meu Senhor. Me ajude cada vez mais a querer isso, que meu desejo por ti aumente todos os dias e o meu eu diminua. Senhor, me ajude a viver como Cristo me ensina, baseado na tua palavra, firmando minha vida na rocha que é Jesus. Senhor,
Quando eu conseguir viver conforme te agrada, meus pensamentos serão os que glorificam a Deus. Minhas palavras serão palavras de vida e não de morte. E automaticamente, minhas atitudes serão sinceras para Deus e para as pessoas. E isso é ter uma vida firmada na rocha. Ter uma vida firmada na rocha que é Jesus Cristo é viver livre. Viver livre é chegar ao ponto de ter prazer de pegar a Bíblia e ler. Ler com fé e esperança que Deus falará ao nosso coração através de cada palavra, isso é ser livre. Agora, levantar e pegar um comprimido para a ansiedade, isso indica prisão, isso indica uma pressão louca na vida, é correr atrás do vento. Pai, eu sei que os medicamentos existem porque Deus permitiu, mas estou falando da pessoa que vive longe de Deus e o maligno a tem escravizado. Escraviza com pensamentos ruins, pensamentos de insegurança e medo do futuro, sofrem antecipadamente, gerando em si instabilidade, e vivem sem fé e sem esperança em Deus e em suas promessas, e por isso sofrem dia após dia. Mas o Senhor morreu naquela cruz para nos tornar livres. Basta cada um querer e dar valor ao Senhor. Pai, precisamos entender que não importa nossas lutas, não importa a vida que cada um tem, o fato é que ninguém pode e nem vai nos ajudar. Tem causas que só Deus pode fazer por nós. Somos nós os responsáveis para levantarmos as nossas mãos ao céu, pedir socorro e largar a vida que levamos sem dependência de Deus. Temos que mudar de vida, mudar de direção e ir em direção ao que o Mestre Jesus Cristo ensina. Aí sim vamos vencer tudo o que vier. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos isso e a tomarmos as atitudes corretas para nos aproximarmos do Senhor e de sua verdade. E tem que ser sem hipocrisia, sem interesse. Deus, o dia que o ser humano tomar essa atitude, eu sei que o Senhor levantará qualquer pessoa do lamaçal, livrará de qualquer situação e dará vida nova com Cristo. Na verdade, meu Deus, o que eu devo fazer é me perguntar se realmente eu quero viver a vida com Cristo. Senhor, quando eu tomar esta decisão de ir para Deus de verdade, quando eu lutar para ser discípulo de Deus de verdade, quando eu desejar viver como filho obediente de verdade, então eu me torno uma pessoa como diz a própria palavra em Efésios 2, versículo 21, que diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Isso é o que acontece com o fiel a Deus. Ele cresce em todos os sentidos na vida. Pai, quando uma pessoa decide ser de Deus, então ela cresce bem ajustada. A vida prospera e cada dia mais a pessoa vai sendo purificado. Isso é se tornar livre. Senhor, eu penso e sempre digo: cada um é responsável por dar um basta na vida que tem. Sou eu que preciso estar insatisfeito com meus maus costumes. Sou eu que preciso me cansar dos meus enganos, pois o pecado cega tanto que a pessoa engana a si próprio nas suas decisões erradas, mas só vai perceber quando o sofrimento vier. Deus, o pior cego, é o que não quer ver. O pior cego é aquele que sabe que seus atos entristecem a Deus, mas continua a praticá-los, pois se acha esperto, mas na verdade é um tapado pelo inimigo das nossas almas, que veio somente para matar, roubar e destruir. Mas o que Deus tem para quem o quer é a edificação de sua vida, é renovação da mente e do coração. Ele nos torna nova criatura e faz com que as coisas velhas e erradas fiquem para trás. É neste ponto que começa a ser gerado em nós a doce paz do Espírito Santo. Pai, que eu entenda que quando o Senhor diz no versículo o termo bem ajustado, significa estar em harmonia com Deus e cheio do Espírito Santo. Ele sim une o povo, purifica, nos faz ver o que antes não víamos. Ele sim nos torna livres. Pai, tudo é um conjunto de coisas. A vida é como um quebra-cabeça de muitas peças. Deus, quando nós escolhemos viver por nossa conta,
Quando nós vivemos longe do Senhor e no pecado, é uma vida como se não estivesse edificada, pois cada um segue os desejos do seu coração. E a própria Bíblia diz que o coração, ou seja, nossos pensamentos, são enganosos. E fala ainda que nossos pensamentos são enganosos e perversos. Este é o estado de vida da pessoa sem Cristo. E eu digo sem Cristo. É todo aquele que não obedece ao Senhor. Esse vive perdido, desorientado. Pai, muitos vivem assim, e muitos se dão bem em seus sonhos, em suas realizações, mas suas vidas são firmadas com base na areia. Uma hora o vazio vai bater, uma hora o dinheiro, as bebidas, os prazeres deste mundo não serão suficientes para lhes alegrar a alma, e os conflitos começarão. Senhor, o único caminho que existe para pessoas assim é Cristo. Não existe outro caminho. E cada um de nós, todo ser humano precisa lutar muito para estar com Cristo e se manter com Cristo. Isso será uma luta até o fim da vida. Pois quem não conseguir será engolido pelo mundanismo. Pai, a Tua palavra é o nosso guia, a Tua palavra é o nosso GPS, e por isso o meu objetivo único de vida é buscar agradar ao Senhor, porque sei que irei vencer. Preciso estar enquadrado na palavra de Efésios 2, versículo 22, que diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Senhor, as palavras que orei acima, de que eu preciso construir minha vida firmada na rocha, de que eu preciso viver minha vida segundo a verdade e retidão de Deus, é exatamente porque eu sei que se eu não viver assim, o Espírito do Senhor não morará em mim. E se Ele não morar em mim, o vazio me dominará. Os prazeres do mundo irão me destruir, pois somente Deus morando em mim pode me livrar de todo o mal, de toda a escravidão. O dinheiro não preenche o coração do ser humano. Nada desta terra preenche. Senhor, eu já vim do mundo, eu sei o quanto ele nos destrói por dentro. Mas se eu me esforçar para viver e te agradar, meu Deus, é o Senhor que me garante na palavra que Deus, que o Espírito Santo virá morar em mim, me guiar, me dar entendimento e sabedoria. E quando eu morrer, Deus saberá que mesmo falhando, Ele foi a minha principal busca, e sei que sua graça me envolverá. Deus eterno, me edifica para ser morada do teu Espírito. Eu te louvo, porque em Cristo não sou mais um estrangeiro, mas faço parte do teu povo santo. Obrigado por me incluir no teu reino. Edifica, Senhor, a minha vida sobre o fundamento sólido de Cristo e me guia para viver em unidade com todos e com o Senhor. Espírito Santo, habita em mim, molda-me, capacita-me a crescer espiritualmente, que eu seja ajustado segundo a tua vontade, que eu seja como uma pedra viva no teu edifício santo. Usa-me para refletir a tua glória e para servir como instrumento no teu reino. São os meus pedidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e que o Senhor te abençoe poderosamente.